Vamos lá, turma. Agora vamos falar sobre o patrimônio, um novo assunto. Vamos iniciar. Conceito. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma determinada entidade com os fins lucrativos, utilizada na consecução de seus objetivos. Foi o que nós falamos inicialmente quando relatamos que o objeto da contabilidade era o patrimônio das entidades, e esse patrimônio seria um conjunto de bens, direitos e obrigações, e esse patrimônio ele teria dois aspectos, o qualitativo e o quantitativo. Equação fundamental do patrimônio. A equação básica da contabilidade, a equação contábil, diz que o total de ativos sempre é igual à soma do total de passivos com o PL. Então, podemos inferir que a equação fundamental do patrimônio nada mais é que o nosso ativo, ele vai ser igual ao nosso passivo mais o nosso patrimônio líquido. Essa é a equação contábil. Ativo é igual passivo mais PL. E não esquecendo que o nosso PL é a soma dos nossos bens mais os nossos direitos menos as nossas obrigações. Então, quando a gente fala de bens e direitos, estamos falando do nosso ativo. E quando nós falamos das nossas obrigações, estamos falando do nosso passivo. Então, podemos dizer que o nosso PL é o nosso ativo menos os nossos passivos. Tranquilo, turma? Nomenclaturas. Isso daqui é importantíssimo porque normalmente ele é sempre cobrado em prova, ou perguntando uma nomenclatura de determinado item do balanço, ou apenas para que você possa compreender o significado dele para tentar solucionar a resolução da questão. Então vamos iniciar. Temos o nosso balanço patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido. Quando a gente fala do nosso ativo, esse lado aqui, turma, podemos observar que na posição do balanço patrimonial, o nosso ativo ele fica do lado esquerdo. Enquanto que o nosso passivo e o nosso patrimônio líquido eles ficam do lado direito. Agora, em relação à ótica financeira, o meu ativo são as minhas aplicações de recursos. Quando a gente pensa em aplicações, a gente pensa de que forma onde foi investido aquele determinado dinheiro, aquele determinado valor. E quando a gente vem para o lado do passivo e do patrimônio líquido, nós temos as nossas origens de recursos. Aqui é de onde vem o dinheiro. E essas origens de recursos podem vir de recursos de terceiros ou de recursos próprios. Então, recursos de terceiros pode vir, por exemplo, de empréstimos, e recurso próprio pode vir do aporte dos próprios sócios acionistas, principalmente quando a entidade está sendo constituída. Então, já falamos da posição, em relação à posição, já falamos em relação à ótica financeira, e agora vamos falar com relação à natureza. As contas do ativo têm natureza devedora. Enquanto que as contas do passivo e patrimônio líquido
tem natureza credora. Então não esqueça, em relação à posição, em relação à ótica financeira, em relação à natureza das contas, podemos observar essas nomenclaturas que normalmente são cobradas em prova e logo são importantíssimas. Vamos aqui para o nosso ativo. Ó. Sinônimo de ativo. Os principais. Capital aplicado, investido. Sinônimo de passivo. Capital de terceiros. E sinônimo de patrimônio líquido, capital próprio. Capital próprio. Sinônimo de ativo, quando a gente pensa além do capital aplicado, patrimônio bruto. E agora, do lado do passivo, sinônimo do passivo, ele é conhecido como passivo exigível. E do lado do patrimônio líquido, ele também pode ser conhecido como passivo não exigível. Então, turma, essas são as principais nomenclaturas que podemos observar tanto em relação a ativo, passivo e patrimônio líquido. Hipóteses de situação líquida, que também são conhecidos como situações ou estados patrimoniais. Vamos lá, primeira situação, constituição da sociedade. É aquele exemplo clássico, você constitui uma determinada empresa e vamos supor que tenham 2 sócios, esses sócios, eles têm um capital e com esse capital eles vão o quê? Aplicar nos recursos. Eles vão destinar parcela do capital social para compor a conta bancos, parcela do capital social vai ser investido para a compra de equipamentos. Então, nessa primeira situação, na constituição da sociedade, podemos concluir que o ativo ele é igual ao meu PL. Logo, neste momento inicialmente, não haverá obrigações. Então, nessa primeira situação da constituição da sociedade, o ativo é igual ao PL, por isso que o balanço tem que bater, e não haverá obrigações. Vamos responder esse item. Do lado esquerdo do balanço, lado esquerdo, registram-se as contas de natureza credora, que representam os bens e direitos. Certo ou errado? Errado. Falamos que do lado esquerdo do balanço, nós temos quem? O meu ativo. E o meu ativo, ele tem natureza credora ou devedora? Tem natureza devedora. Logo, a resposta está errada. Porque do lado esquerdo, como ficam as contas do ativo? Então, as contas do ativo têm natureza devedora e não credora. O item está errado. Segunda situação patrimonial. Situação nula ou compensada. Então, nesse tipo de situação, a gente pode observar que o meu ativo ele vai ser igual ao meu passivo. Logo, se o meu ativo vai ser igual ao meu passivo, a minha situação líquida, o meu PL vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0.
Por isso que a situação ela é nula, compensada. Vamos responder esse item. A situação líquida nula ocorre caso o passivo seja igual ao patrimônio líquido, certo ou errado? Errado, né? Podemos observar que na situação nula é o ativo que será igual ao meu passivo, ocasionando um PL igual a 0. Então não esqueça, hein? A situação nula é quando o valor do meu ativo é igual ao valor do meu passivo. Nesse caso de passivo, nós falamos do passivo exigível. Logo, o item está errado. Terceira situação patrimonial, situação superavitária ou positiva. A gente pode observar aqui, ó, um ativo de 50, um passivo de 10, ocasionando um PL de 40. Nessa situação superavitária positiva, podemos observar que o nosso ativo, ele é o quê? Maior que o nosso passivo. Logo, se o nosso ativo ele é maior que o nosso passivo, o nosso PL vai ser o quê? 0 positivo ou negativo? Nosso PL vai ser maior que 0. Logo, o nosso PL vai ser positivo. Por isso que podemos observar uma situação superavitária positiva. Quarta situação, situação negativa, mas também conhecido como passivo a descoberto. Olha aqui o nosso exemplo, temos um ativo de 50, um passivo de 70, que culminou, ó, num PL negativo de 20. Então, podemos inferir que, na situação negativa, o meu passivo ele é maior que o meu ativo. E, consequentemente, o que vai provocar? Uma situação líquida, um patrimônio líquido negativo. Então, no passivo a descoberto, podemos observar que a situação líquida ela vai ser negativa, porque as minhas obrigações foram maiores que todo o meu ativo. Vamos responder esse item. Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total das obrigações supera o total dos bens e direitos. Até aqui está correto. Ele está falando que, olha, o total das minhas obrigações, por exemplo, aqui é 70, enquanto que o total dos meus bens e direitos é 50. Então, podemos observar que no passivo a descoberto, isso ocorre. Um passivo maior que o meu ativo. Continuando. Implicando na inexistência de patrimônio? Errado. Então, não esqueça, hein? Vou ter patrimônio líquido? Sim, ele vai existir. Só vai ter um detalhe, é que esse patrimônio líquido, ele vai ser o quê? Negativo. Por isso que é um passivo a descoberto. Tem um passivo que não está sendo coberto pelos meus ativos. Logo, o item, ele está errado. Considerações gerais com relação às situações patrimoniais. Podemos observar que o ativo ele está diretamente relacionado ao nosso patrimônio líquido. Existe uma relação entre eles. Também, ó, cuidado com isso. Em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, o ativo e o passivo poderão ser negativos. Você não vai ter um ativo negativo e muito menos um passivo negativo. O que pode acontecer é com o PL, que o PL pode ser 0, positivo ou negativo. Agora vamos responder as primeiras questões, turma. Uma empresa apresentou as seguintes contas patrimoniais e seus respectivos resultados. E aqui temos as informações. Vamos logo verificar o que a questão pergunta. Com base nas informações anteriores, qual a situação líquida patrimonial da empresa? Então, significa que ele quer saber o meu PL. E o meu PL é a diferença entre ativo menos passivo. Ok, já identifiquei o que a questão pede. E agora vamos classificar
as nossas respectivas contas. Ativo. Quais são as contas de ativo? Caixa equivalente de caixa, 15.000. E mais? Valores a receber, 60. Depreciação, 32.000. Como assim, Ercílio? Depreciação. Olha o que a questão fala no enunciado. Uma empresa apresentou as seguintes contas patrimoniais. No enunciado da questão falou, olha, todas essas contas aqui elencadas, elas são contas patrimoniais. Então, subentende-se que a depreciação é como se fosse a nossa depreciação acumulada, apesar do termo não ter sido o ideal nessa questão. Deveria ter vindo depreciação acumulada, mas como não veio e a questão afirmou que são contas patrimoniais, então subentende-se que essa depreciação é a depreciação acumulada de 32.000, logo ela vive negativa porque é uma conta retificadora. Então não esqueça, hein? Quando vier a conta depreciação na sua prova, é uma conta de despesa. Esse é o correto. Quando vier depreciação acumulada, aí ó, é uma conta retificadora do meu ativo. Então não esqueça, recapitulando, depreciação, despesa. Depreciação acumulada, conta retificadora do ativo. Como a questão informou que são todas contas patrimoniais, então essa depreciação, essa nomenclatura que apesar de estar equivocada, subentende-se que é a famosa depreciação acumulada, porque a questão afirmou que são contas patrimoniais. Continuando. Estoques, 38.000. O que temos mais de ativo aqui, turma? Máquinas e equipamentos, 80.000. Móveis e utensílios, 22.000. Computadores e periféricos, 8.000. Instalações, 13.000. Somando e diminuindo tudo isso, temos um ativo de 204.000. Agora vamos organizar nosso passivo. O que temos de passivo? Olha aqui, ó. As obrigações sociais e trabalhistas de quanto? 23.000. Os valores a pagar de quanto? 45. E mais? Nossos empréstimos, valor 90.000. E mais? Financiamentos a pagar, 65. Impostos a recolher, 6.000. Só. Somando tudo isso daqui, vai dar 229.000. Pronto. Acabou a matemática. Realizamos a classificação das contas. Fizemos a soma, agora é só matemática. PL é igual. Quanto é o meu ativo? 204.000. Menos o meu passivo de quanto? 229.000. Logo, o meu PL é igual a 25.000 negativo. Por quê? O meu passivo ele é maior do que o meu ativo. Logo, quando o meu PL é negativo, eu tenho uma situação líquida o quê? Nula, positiva ou negativa, ou passivo a descoberto? Eu tenho uma situação líquida negativa, um passivo a descoberto. Logo, a resposta da questão é a letra D de dado.
Sétima, observe a seguir as representações gráficas da situação patrimonial das empresas alfa e beta em dois momentos. E aqui temos a empresa alfa e a empresa beta e os respectivos momentos. O momento 1 delas e o momento 2. Continuando. Considerando as modificações nos elementos básicos dos balanços patrimoniais representados anteriormente, porque teve uma modificação do momento 1 para o momento 2. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí ele pergunta, ó, qual a sequência correta? Vamos analisar cada parêntese. No momento 2 da empresa alfa, aqui ó, no momento 2 da empresa alfa, a empresa alfa reverteu um passivo contingente que estava anteriormente reconhecido no momento 1. Vamos analisar a empresa alfa. Temos o nosso momento 1, ativo, passivo e PL. Olha o que aconteceu no momento 2. O ativo permaneceu o mesmo, podemos observar pelas figuras. Só que aqui, ó, no momento 2, ó, no momento 1, o passivo era só esse quadradinho aqui, ó. No momento 2, olha como ficou meu passivo. O que subentende aqui, turma? Que no momento 2, as minhas obrigações eram o quê? Aumentaram. Então, houve um aumento do meu passivo. Podemos inferir essa informação. E também podemos observar aqui, ó, no caso do meu passivo, no caso do meu PL, na empresa alfa, olha o que aconteceu meu PL. Podemos observar aqui na empresa alfa, ó, momento 1 e 2, olha quanto era o meu PL. Quanto não? Olha graficamente como era o meu PL. Olha quanto ele é agora. Então, o que foi que aconteceu? Que o meu PL, ele diminuiu. Agora vamos responder a questão, o primeiro parêntese. No momento 2, a empresa alfa reverteu, olha o que ele afirma, reverteu um passivo contingente. Primeira coisa que você tem que ter em mente, e você já lembra, Ercílio, CPC 25, eu ouvi falar que passivo contingente não é reconhecido nas demonstrações contábeis, certo ou errado? Correto. Por aí você já poderia o quê? Eliminar o item, o parêntese 1 e marcá-lo como falso. Sim, Ercílio? Claro, sem dúvida. Agora vamos analisar por outro prisma. Olha o que ele fala. Vamos dizer que ele quisesse dizer isso de fato, que esse passivo contingente fosse um passivo, mas sabemos que passivo contingente não é passivo, ele não é reconhecido no balanço. Mas vamos pensar como examinador. Reverter um passivo contingente. Pensa, turma. Quando você reverte um passivo, esse passivo, ele deixa de existir, sim ou não? Sim. Se ele deixa de existir esse passivo, pergunto, os meus passivos vão aumentar ou vão diminuir? Do momento 1 para o momento 2? Vão diminuir, diferentemente do que diz a questão, ó. Que a empresa alfa no momento 1, olha o que aconteceu. Olha o passivo dela. Olha quanto passou, ó, no momento 2. Aumentou. Então, da mesma forma, ela continuaria errada. Mas se você pensar que passivo contingente não é reconhecido, você já mataria o parêntese número 1. Vamos lá. Parêntese 2. No momento 2, a empresa beta, olha, quer saber da empresa beta. Tem uma empresa beta. Realizou uma operação de financiamento para aquisição de novos ativos. Opa, quanto adquire o financiamento, pergunto, o teu passivo aumenta ou diminui? Ele aumenta. Vamos lá, vamos verificar como está graficamente isso. Momento 1, olha a empresa beta. Ó. Olha o passivo dela. Agora, observa no momento 2, graficamente, ó. Olha o passivo dela. O que foi que aconteceu, turma, do momento 1 para o momento 2? Houve um aumento ou uma redução de passivo? O meu passivo diminuiu. Houve uma redução. Se houve uma redução de passivo, podemos observar que no momento 2 a empresa alfa realizou um financiamento? Não, porque se de fato mesmo tivesse realizado o financiamento,
Com certeza, ó, esse gráfico aqui do passivo iria estar maior em relação ao momento 1. Diferentemente do que informa, que no momento 1, ó, olha graficamente como ele está maior. E olha no momento 2 como ele está inferior. Logo, o meu passivo, ele diminuiu. Então, parênteses 2 está falso. Por que, Ercílio? Porque no momento 2, observa-se que não aconteceu uma operação de financiamento. Porque as obrigações no momento 2 da empresa beta diminuíram. Olha o parêntese 3. A partir dessas duas conclusões, você já poderia achar a alternativa correta. Sim ou não, Ercílio? Sim, ó. Tiraria a letra A letra B e a letra C. Marcaria a letra D de dado. Vamos à prova dos 9 para verificar se realmente o parêntese 3 é verdadeiro. Ao contrário da empresa alfa, a empresa beta, olha aí, ó, reduziu significativamente o que, ó? As suas obrigações, o seu endividamento em relação ao PL. Vamos observar, turma. Olha aqui, ó, volta. Na empresa beta, olha quanto era o PL, graficamente. Olha quanto ele passou para o momento 2. O que foi que aconteceu, turma? O PL aqui, ó, do momento 1 para o momento 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aí olha o que fala a alternativa. Ao contrário da empresa alfa, a empresa beta reduziu significativamente seu endividamento. Está aqui, ó, olha o passivo, ó. Em relação ao PL, sim, ó. Porque, ó, enquanto o passivo diminuiu, o PL, ele aumentou. Ao contrário da empresa alfa, ali na empresa alfa, enquanto o passivo aumentou, o PL diminuiu. Então, o parêntese 3 está correto. Resposta letra D de dado. 8. Com base nos dados, olha o que ele pergunta. O total das aplicações de recursos e do capital de terceiros. E aqui temos as continhas. Simples. É só lembrar, quando a gente fala de aplicação de recursos está do lado esquerdo do balanço. Quem está do lado esquerdo do balanço? Está o nosso ativo. E quando a gente fala de capital de terceiros, estou pensando em quem? Estou pensando no meu passivo. Pronto. Agora basta classificarmos as contas que foram mostradas na questão. Caixa. Ativo, passivo ou PL? Ativo. Capital social. PL. Duplicados a receber. Ativo. Estoques. Ativo. Fornecedores. Passivo. Impostos a pagar. Passivo. Salários a pagar. Passivos. Veículos. Ativo. Pronto. Agora só é matemática. O que nós temos de ativo? 6.000 mais 8.500, 14.500, com mais 9.500, dá quanto? 24. 24 com mais 13, 37. Meu ativo é de quanto? 37.000. E quanto é o meu passivo, Ercílio? Vamos lá. 7 com mais 4.500, 11.500. 11.500 com mais 5.500 dá quanto? 17. Resposta letra D de dado. Tranquilo, turma? Por isso que é importantíssimo a gente saber a nomenclatura tanto do ativo, do passivo e do PL. Ó, questão da banca com Suplan. E ela perguntou, olha, aplicação de recursos, meu ativo, capital de terceiros, meu passivo. 9. Considere a seguinte representação gráfica de uma situação enfrentada por uma empresa. Nesse caso, considera-se que, podemos observar que nós temos o nosso ativo na situação e o nosso PL. Então, podemos inferir que nós temos obrigações aqui, turma, sim ou não? Não, ó. Passivo igual a 0. E normalmente na situação acontece quando? Quando nós estamos constituindo uma sociedade
E aí os sócios começam a fazer o aporte de recursos no ativo da empresa, seja na conta banco, seja em veículos, equipamentos. Então podemos observar que nessa situação, tem uma situação superavitária? Esse ele poderia até ficar em dúvida. Ok, vamos lá, vamos para a letra B. O passivo está descoberto? Não, passivo descoberto, o PL ele é o quê? Negativo. Encontra-se em processo de falência? Também não. Não estamos vendo nenhum tipo de dívida aqui, só tem ativo e PL. Encontra-se em abertura da empresa? Opa! Pode ser a letra D? Pode. Olha a letra E. Encontra-se em situação de pré-solvência? Também não. E aí ficaríamos entre a letra A e a letra D de dado. Mas o que nós temos que ter em mente que na constituição da sociedade nós temos o quê? Uma conta do PL e contas de ativo. Os sócios aportando recursos no meu ativo, sem existir qualquer tipo de obrigação. Esse tipo de situação é uma situação superavitária ou é uma abertura de empresa? Isso mesmo, letra D de dado. É abertura de empresa. Por quê? Na situação superavitária eu já tenho as minhas obrigações. Na constituição da empresa, na abertura dela, ainda não. 10ª. Ao analisar os diversos balanços patrimoniais de empresas, um analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresentam o mesmo total. Olha que o enunciado está falando. O balanço patrimonial, tanto do lado esquerdo, o meu ativo, tanto do lado direito, as minhas origens, o passivo e o PL, eles têm que bater. O valor total das aplicações tem que ser o valor total das minhas origens. O valor total do meu lado esquerdo tem que ser igual ao valor total do meu lado direito. Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos são sempre retratadas respectivamente. Olha o que ele quer saber. Respectivamente, as minhas aplicações são os nossos ativos, enquanto que as nossas origens são quem? São os nossos passivos e o nosso patrimônio líquido. Ali pergunta, uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da empresa são sempre retratadas respectivamente como ativo, passivo e mais patrimônio líquido. Resposta letra A. Entendido, turma? Tranquilo?